voto eletrônico aqui. Pessoal entrando no Senado. Vocês viram para votar lá que quem quer urna eletrônica, quem quer urna de papel, quem quer urna não sei o quê. Eu tenho visto gente, assim, publicitários, jornalistas, promovendo esses links para as pessoas, como se a pessoa, por ir lá votar na consulta pública do Senado, fosse mudar alguma coisa. E aí fica todo mundo o tempo todo eletrizado, né? Compartilhando e mandando. Vamos lá, vamos resolver, vamos não sei o quê. E não vai... não mudou tudo, sabe? A gente está resolvendo a nossa vida. Não é pecado você fazer suas coisas, você ligar para suas coisas, para sua casa, para seus amigos, não sei o quê, tocar o dane, sabe? Mas... E é engraçado como o mesmo assunto, ele vira relevante ou afrontoso, dependendo do momento, né? Então, assim, a briga para que a gente tenha o voto impresso paralelo à urna eletrônica, como acontece em outros lugares, ela não nasceu agora, ela não nasceu esse ano. É uma coisa que a gente vem brigando já há muito tempo, porque você ter uma maneira de auditar nunca é demais. Você ter uma forma de auditar que funcione além dos dados eletrônicos, é bom que você tenha isso, né? Mas aí fica de um jeito que até então era bom, aí agora não é bom porque quem tá pedindo é do outro lado, então eu tenho que discordar automaticamente. Eu não posso, assim, pessoa física aqui, eu acho que é legal ter o voto, você ter como auditar. Eu acho bom, porque a partir do momento que você entrega uma coisa que só está em dados virtuais ali, que você não tem como... Eu até fiz uma brincadeira na outra eleição ainda, quando foi a segunda eleição da Dilma. Sei. Quando aconteceu, teve uma coisa que eu fiquei muito, assim, incomodada, que a gente aplica o Enem em horários diferentes, aonde tem o horário de verão, o fuso, para que todo mundo faça ao mesmo tempo. Então, o Enem, a gente respeita, a gente muda o horário para respeitar o tempo, certo? Na eleição, não. Na eleição, você respeita o horário, não o tempo. Então, a gente acaba aqui. E fica 1 hora os dados do país todo. Naquele ano foram 2, que a gente tinha horário de verão ainda. 2 horas, o dado do país todo, preso em algum lugar, enquanto não termina lá. Eu falei, em 2 horas, um hacker transforma isso em repolho. Você elege um repolho. Repolho eleito. Em 2 horas, dados que não tem nenhum tipo de conferência. Então, eu sempre fui a favor de uma auditoria maior do que a sua virtual. Então você vota, imprime... Só que aí agora, se eu digo isso... então bolsonarista. Tá vendo lá, ó? Agora que é voto auditado Trumpista. Porque... Puta que me pariu, sabe? Eu tô brigando com essa porra Eu lembro que teve uma votação pra saber se ia ou não ter o dinheiro pra comprar a impressora, lá. 2016, vão se fuder, caralho. O Bolsonaro tava na porra do negócio dele lá no outro mandato. Não tava nem sonhando com o Bolsonaro presidente. Mas assim, agora, se você é a favor do voto impresso... então aí, ó. Aí, ó. Bolsonarista. Porque não interessa mais o conteúdo do que você Não, fala. Interessa o contexto. Qual é o grupo que a pessoa tá. Exato. Eu tenho que concordar porque eu estou nesse grupo. Ou tenho que discordar porque estou nesse grupo. É isso. Eu trabalhei no STF, né? Fui assessora da presidência do STF. E aí a gente ia pro TSE, porque alguns dos ministros do STF compõem o TSE. Eu participei das eleições de 2008. E desde lá, eu sempre achei que eles lidavam mal com essa questão de explicar a urna eletrônica. Porque, naquela época, eu participei da equipe que implementou as redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, cara. Fui eu que cometi isso. Mas por quê? Eu e mais outras pessoas. Uma equipe brilhante. O Supremo Tribunal Federal foi a primeira Suprema Corte do mundo a ter redes sociais. E a entrar no YouTube. Olha. Eu fiz o documento que explicou à justiça brasileira o que era isso. Caraca. Que beleza, gente. Olha que maravilha. Agora tá todo mundo aí. Os caras... A pessoa não sabe preencher, não sabe recorrer de multa de trânsito, mas ela analisa o voto do ministro Supremo. Eu produzi esse clima na sociedade, tenho muito orgulho. Mini Gilmar, obrigada pela oportunidade de trazer a paz ao Brasil, que é o que eu prometi que ia acontecer, democratizando a comunicação. Mas, assim, naquela época,
que você ainda estava começando a ter as redes sociais, não eram todas as pessoas que tinham. As pessoas tinham um fascínio muito grande por tecnologia e uma confiança muito grande. Chegava no banco, seu gerente falava para você, puta, não dá para fazer isso aqui que é erro do sistema. A gente não falava pro gerente, ô fulano, pelo amor de Deus, deixa de ser palhaço, que nem a gente faz hoje. A gente respeitava. Meu Deus, o sistema falou, mano, opa, quem sou eu? Hoje em dia, sistema é meu rabo! Faz esse rabo! Faz manualmente aí! A gente não sabia, gente! Só que assim, tinha a urna eletrônica, eu cobri eleições, eu cobri a minha primeira eleição em 1996, que foi quando mudou. Só que o papel era uma merda. Aí, quando veio a urna eletrônica, foi assim, uau, as pessoas achavam aquilo, as pessoas ficaram muito maravilhadas. Então, você vai ter uma geração que a pessoa não quer nem discutir, porque ela ficou tão maravilhada com aquilo que ela não vai querer discutir com você. Ela já acha aquilo bom. É que nem, sabe, assim... pai da gente que tem aquele celular velho, aquele Apple, o iPhone 3, e que você quer trocar, fala, não desce nenhum aplicativo aí, ele não quer trocar, porque tá bom pra ele. É isso, não vai querer discutir. Foi bom naquela época. Em 2008 já se começava a falar sobre isso. As pessoas começaram a conhecer melhor o que são os sistemas de segurança. Foi nessa época que teve aquele professor da Unicamp ou foi um pouco depois? Que teve aquela... Lembra? Ele foi até no The Noite falar sobre isso. Acho que foi das mais falhas que ele encontrou, e aí ele foi listar as falhas. Sempre teve gente falando isso. Porque ele falou assim, que teve um ano que ele pôde pegar... eu não sei números, tá? Eu vou falar assim. Tipo, ele pôde pegar 10 urnas e ficar 6 meses. E aí, na outra oportunidade, deram 2 urnas, ele pôde ficar 3 semanas. Tipo... faz aí o que tem que fazer e devolve. E ele não pôde continuar os estudos. É que essa eleição teve uma coisa que, assim, as pessoas vão e falam uma coisa, falam outra. Pode ser que acreditem, pode ser que não. Agora, o que eu acho que se lidou muito mal é o seguinte. Nessa eleição, teve estados que não iam contabilizando os resultados. Então, você via... E não era o estado que votou por último. Existia uma explicação técnica, mas que nem eu que trabalhava lá dentro conseguia entender o que o técnico... O técnico é meu amigo até hoje. Eu não conseguia entender o que ele estava me explicando. Como é que a gente explicar para a população isso? Então, assim, isso gera desconfiança, mesmo que a explicação seja sólida. Porque é uma coisa muito importante para as pessoas. E nós temos um histórico de corrupção. Então, assim, naquela época, quando, por exemplo, não estava entregando nada de uma parte de São Paulo durante 1 hora, o pessoal começa a desconfiar. Então, as pessoas começam a... O que acontece? Não é que a pessoa acha que é forjado. Na cabeça da pessoa, fica assim, não, por que não ter mais uma coisa para confirmar? Porque a pessoa ficou com a pulga atrás da orelha. E o TSE não lidou nunca muito bem com essa questão. Porque se optou por uma forma de comunicação que era sempre o rechaço. É seguro, é 100%. O sistema é perfeito. Sim, que é uma estratégia de comunicação que você pode fazer. Mas não foi suficiente para segurar a desconfiança das pessoas por 2 fatores. Primeiro, porque as pessoas começaram a ter mais familiaridade com tecnologia. Então, elas acham que elas entendem da urna eletrônica. E depois, porque a perda de confiança nas instituições é gigantesca no mundo todo. Então, a pessoa não confia mais no que o TSE está falando. E nós chegamos... Quem vigia o vigilante, né? Nós chegamos numa situação agora que isso virou um bate-boca. E que aí você vai ter líderes populistas que eles vão se aproveitar disso de qualquer jeito. Para um lado ou para o outro. Por um lado ou para o outro. E até para colocar a população contra e a favor de um negócio desse, entendeu? Que é, assim, essa coisa da urna eletrônica... Eu lembro quando, na última eleição, lembra que não fizeram porque não ia dar tempo de fazer a compra das impressoras. E aí tinha um negócio que era que os valores que eram das urnas era uma coisa, tipo assim... Era exorbitante. O valor de cada impressora era uma coisa absurda, assim. Tipo, não, você podia ir na Calunga comprar a melhor impressora que existia lá, que não dava 1/3 do valor. Era uma coisa fora de série, assim, para uma impressora matricial que ia fazer... te entregar um papel. E todo mundo falando assim, mas ei... Como assim essa impressora é tão cara? E é isso que você falou, a falta de informação. Porque, assim... de novo, aquilo que a gente estava falando. Eu não debato o teu argumento. Eu descredibilizo. E aí, se a pessoa tem um medo, uma insegurança,
Ao invés de eu conversar com essa insegurança, eu ridicularizo a insegurança. Então, quem não confia na urna, eu ridicularizo. Quem desconfia, quem não acredita mais 100%, porque aí o que eu imagino é assim, tem gente que acredita 0, mas tem gente que acredita 100. A pessoa que acredita 100, se cai para 99, eu tenho que lutar para manter ela no 100. Então, se eu começo a desconfiar, sabe aquela coisa de relacionamento? É tipo assim, a pessoa vê, mas o que? Não, tá aqui, olha aqui, não tem nada, eu te mostro. Você quer o que? Você quer a senha? Olha aqui, não tem. Eu não espero essa desconfiança virar um término do namoro para querer corrigir. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, aí existe uma faixa ali da população que quer acreditar, que quer confiar, que seja feita da melhor forma, mas ela começa a ver essas falhas, a instituição já está descredibilizada, ela já começa a ficar... Puta, aí do 100% que ela confiava, já está em 85%, aí ela já começa a ficar desgostosa, sabe? Então, assim, por que não trabalhar aquele 5% de desconfiança e fazer a coisa direito, sabe? Comunicar direito. Na época, muito foda assim, isso. Eu era favorável a uma coisa que poucas pessoas eram. Eu era favorável ao seguinte, mesmo que seja 100% confiável, isso lá em 2008, bota pra imprimir e acaba com esse negócio.